O currículo é este documento importantíssimo para a sua entrada no mercado de trabalho. Mas o que é necessário para um bom currículo? Antes mesmo de analisarmos as etapas de construção do currículo. Primeiro é preciso que você busque informações pessoais. O que significa buscar informações pessoais? Quando você vai fazer o seu currículo, perguntar-se: quais são os seus interesses? Quais são as suas habilidades, as suas competências? Que responsabilidades você deseja possuir no mercado de trabalho? Isso é fundamental. Ter tudo isso muito claro. Senão pode acontecer que, como nós dizemos popularmente, a pessoa lance os seus objetivos em várias direções. E o problema é que quando lança em várias direções ao mesmo tempo, ela não apresenta uma objetividade, ela não apresenta uma clareza. Ela não sabe, muitas vezes pode soar ao selecionador de que você não sabe muito bem qual é a função, qual é a responsabilidade que você deseja possuir, que você deseja realizar. Então, busque essas informações pessoais. É fundamental para aliar o trabalho que você vai assumir com as suas habilidades reais, com as suas qualificações reais. Depois, alguns psicólogos na história disseram que é importante que o sujeito se questione onde ele se situa em 3 características essenciais. E eu quero que você, enquanto ouve essas 3 características essenciais e as acompanha, pense: qual delas predomina em mim? Porque as 3 podem coexistir no mesmo ser humano, sem nenhuma preocupação. Mas uma delas se sobressai. Pense então qual delas você possui com maior incidência. A primeira característica é a afiliação. A afiliação é aquele sujeito que se sente com bastante capacidade e com bastante motivação e até mesmo uma necessidade de trabalhar com várias pessoas. Ele gosta de trabalhar com muitas pessoas, de se relacionar com várias pessoas, de se relacionar com a equipe, de trabalhar em conjunto. Afiliação, gosta de trabalhar de maneira afiliada, com várias pessoas envolvidas no trabalho que ele realiza. Realização é o sujeito que já entra no mercado de trabalho pensando: eu quero que a minha função seja valorizada. Aquilo que eu faço tem que ser olhado, tem que ser visto, tem que ser valorizado. Realização é uma grande ânsia por realização pessoal antes de qualquer outra coisa. Também temos o sujeito que é mais ligado ao poder. Portanto, é o sujeito que gosta de ocupar cargos, por exemplo, de gerência, de liderança, gosta de gerenciar várias pessoas, de liderar grandes grupos, até mesmo tem facilidade para fazer isso, tem competência para fazer isso. Você pode dizer: mas analisando, eu tenho um pouco das 3. Sim, quem não gosta de se sentir realizado e de que a sua função seja vista? Quem não gosta, por exemplo, isso também é importante, de trabalhar com outras pessoas, de trabalhar em equipe? Ou então, muitas vezes, de liderar, de gerenciar grupos. Mas uma dessas atitudes prevalece. Uma dessas atitudes você deve sentir que tem mais facilidade. Pense então, são 3 atitudes que os psicólogos dizem que é importante a pessoa se avaliar. Além disso, e só agora, nós temos uma análise do mercado de trabalho. Ué, mas quando eu vou fazer um currículo, eu não tenho que pensar primeiro no mercado de trabalho? Antes, você precisa pensar nas suas questões pessoais, buscar informações pessoais, que habilidades, que competências você tem, pensar psicologicamente que pessoa você é, quais são as características que mais se sobressaem, e agora sim conhecer o mercado de trabalho, porque a partir dessas primeiras questões, a sua própria profissão vai sendo delineada. E é claro também pensar no mercado de trabalho no sentido de quê? Conhecer o mercado. E hoje você tem várias ferramentas para fazer isso, para conhecer o mercado de trabalho. Você tem a internet para conhecer a sua profissão, para conhecer as várias empresas que existem no local em que você quer trabalhar.
os quadros e funções disponíveis para a sua habilidade, para a sua profissão. Mas é importante também que, caso você conheça alguma pessoa que já trabalha na empresa onde você deseja trabalhar, uma pessoa que desempenha a função que você deseja desempenhar, converse com essa pessoa. Pergunte como ela ingressou naquela empresa, como ela ingressou naquela função, que cursos ela fez, como você pode conseguir fazer esses cursos, que experiências esses cursos trouxeram para essa pessoa. Então, busque informações sobre o mercado de trabalho. De repente, a função que você está querendo, ela mudou em algum aspecto e você precisa se qualificar naquele aspecto. Busque informar-se. A informação é a chave para utilizar essa informação para que você possa entrar no mercado de trabalho com uma certa segurança, oferecer os seus serviços com bastante qualidade. Portanto, quando nós vamos construir o currículo, é muito importante pensar no seu significado. Nós falamos em curriculum vitae. Curriculum vitae. Em latim, curriculum vitae significa o curso da vida, a trajetória de vida. Portanto, no seu currículo é como se você estivesse apresentando a trajetória de sua vida, a trajetória de sua carreira. Por isso, é importante que o currículo tenha algumas características. Por exemplo, ele tem que ser claro, objetivo, resumido, não passar de 2 páginas. Isso é fundamental, o currículum vitae ser resumido, ser objetivo, ser claro. Use frases curtas, não use frases longas para especificar objetivos. Porque aquele que vai ler, o selecionador, ele quer compreender logo o que você quer. Qual é o seu objetivo? O que você sabe realizar? O que você pode fazer? Então, use frases curtas. Outra coisa importante, organize bem as informações no seu currículo. Não coloque informações dispersas, que elas sejam organizadas e depois você vai ver que há uma ordem fundamental para organizar o seu currículo. Essa ordem vai conferir também uma certa organização. E nós falamos de 2 tipos de currículos essenciais. O currículo cronológico e o currículo funcional. O currículo cronológico, como diz a palavra cronos, tempo, uma logia, uma lógica do tempo. O currículo cronológico é aquele que dá prevalência, ou então, digamos assim, nesse currículo prevalece o número de empregadores que a pessoa teve. Então, ela é uma lista, esse currículo cronológico, ele coloca a lista dos empregadores, do mais recente ao mais antigo. Portanto, focando muito mais nos quadros em que a pessoa esteve presente na empresa, quais os seus empregadores, as instituições em que trabalhou. Esse é o currículo cronológico, baseado no tempo, no número de empregadores. Mas nós temos o currículo funcional também. E o currículo funcional, como diz a palavra, funcional, funções, experiências, é um currículo que não tanto dá ênfase no número de empregadores ou de empresas em que a pessoa passou, mas dá ênfase muito mais às funções desempenhadas por essa pessoa. Quais as funções que essa pessoa já desempenhou na vida? E além destas funções, enfoca os resultados positivos que a pessoa foi obtendo ao longo da sua carreira. Por exemplo, em que projetos ela esteve envolvida dentro da sua função? Que resultados positivos ela trouxe para a empresa dentro da função que desempenhou? Então, é um currículo muito mais baseado na função, na experiência que a pessoa obteve, digamos assim, ao longo da sua vida, ao longo da sua carreira. Então, o primeiro foco do seu currículo deve ser no selecionador. Pensar que no momento em que você está fazendo um currículo, ou em que você está preparando o currículo para que ele possa gerar uma entrevista de emprego, você não está em um primeiro momento pedindo emprego. Você está oferecendo o seu serviço de qualidade para aquela empresa. Muda totalmente a visão.
você se torna mais motivado, mais autoconfiante e capaz de elaborar esse documento tão desafiador e tão essencial que é o currículo.